Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Números. Números, capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim: acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candelabro, obra de ouro batido. Desde o seu pé até as suas flores, era ele de ouro batido. Conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de alimentos de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho, para a expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo o primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda. Mas o ministério não exercerão,
assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Salmos. Salmos, capítulo 44. Masquil para o músico mor entre os filhos de Coré. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão, e os plantastes a eles. Como afligiste os povos, e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Selá. Mas agora, tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, à voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura, não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro,
e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Hebreus. Capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus usa cada trecho da sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein?
E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia Devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia Devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do Devocional Robert McCheyne.